E aí, pessoas, tudo bom? Essa é a quarta e última parte, né, dos vídeos que eu fiz sobre Modern Horizons 3. Na primeira e na segunda parte eu tô dando uma geral, missão. Na terceira parte eu tô falando só de Pauper. E agora eu vou falar do Hardened Scales, né, que é um deck que eu gosto muito, eu jogo com ele faz tempo. E é uma edição para Modern, então uma ótima hora para a gente sentar e ver opções por Hardened Scales, o que é bom, o que não é bom, tal, etc. Né? O deck ganhou algumas novidades nas últimas edições, e aí fica a dúvida, né, se a gente tem outras coisas interessantes para a gente falar sobre. Lembrando que os vídeos que eu já fiz estão na descrição, o spoiler tá bem, tá? Bom, só mostrar essa aqui é a última lista que eu usei de Scales, eu fiquei em nono no Challenge Modern com ela. E aí que tem sido o padrão do Scales, né? Então, pô, o kit de Drops 1, né, ganhou a bota, que é muito boa, bem. Agatha Soul Cauldron é a grande carta, né, que ajudou o Scales e que, em resumo, também mexe muito com... Pra mim ela faz... Desculpa. Pra mim ela resume muito bem o que eu espero de novas cartas por Scales. Eu não espero cartas que façam a mesma coisa que o Scales. O deck já faz isso, tal, etc. Mas cartas que façam... E eu nem espero cartas que façam coisas novas, necessariamente. Mas cartas que deixam o deck mais eficiente. Porque o grande problema dele tem muito a ver com velocidade. O Scales não é exatamente um deck tier 1, porque às vezes falta velocidade no que a gente está fazendo. E o Caldeirão, ele é justamente uma carta que te dá velocidade, do mesmo jeito o Autômato é uma carta que te dá mais velocidade e tal. Acho que é a última grande adição do Scales, né? Claro que teve a bota ali e tal, mas foi Pick Your Poison. Pick Your Poison caiu que nem uma luva nesse deck, porque contra azul é uma carta muito boa em várias mats. É realmente uma baita de uma carta. E o Scales é um deck que usa ela muito tranquilo, né? O Scales ele é verde mais alguma cor. É muito comum a gente ter o vermelho aqui por conta das abás, né? Porque a habilidade de destruir seus próprios artefatos das abás é a habilidade mais importante normalmente, né? As abás ganham a voar, a gente quer um pouquinho mais para frente, mas ela destruir seus próprios artefatos é muito bom, porque daí você consegue ativar um modular aqui de bobeira, você salva algum bicho de uma remoção, aí depois o Cauldron pega e tal. E também tem que lembrar, né, a interação das abás com o Cauldron, né? O Cauldron faz os custos ficarem incolores. E aí as abás voam de qualquer jeito, o bicho ganha marcador, com a base zerada voam de jeito e tal. Os anel tem sido interessante, né? Tem lista que usa 1, tem lista que usa 2, normalmente no slot do Hangarback. E é bom por N motivos, né? O Scales é um deck que trabalha muito bem com o anel, no sentido de que você aproveita muito bem esses draws, né? Um deck não tem draw necessariamente, né? Ele tem aqui em trip com Steerings, que vocês vão notar que não é uma carta. Por conta de que eu acho ela muito lenta, etc, etc. Mas é um deck também que, assim, consegue sacrificar anel numa boa, tal. Então, quando o anel se tornaria um problema, você lida com ele tranquilamente. Mas é meio isso que tem sido o Scales atualmente. Então, muito da minha análise vai estar pensando nessa lista do Scales. Separei aqui algumas coisinhas para a gente falar das opções que nós... Lembrando, pô, tem alguma carta, Rudá, eu queria que você falasse dela e tal. Manda nos comentários, não tem problema. Tá? Às vezes você pode ter alguma abordagem que eu não vi. Bom, começar falando de Birthing Ritual, né, uma referência a Casulo do Nascimento, né, o Birthing Pod. E o Birthing Ritual é 2 manas no início da sua end step. Se você controla uma criatura, você olha 7 cartas do topo do seu deck, então você pode sacrificar uma criatura. Se você fizer, você pode colocar uma criatura com custo de mana X ou menos, que está entre essas 7 cartas, né, onde X mais 1 da carta que você
né? Então você fica dando pod nas 7 cartas do topo, na end step e tal. Eu particularmente não gosto dessa carta, mas eu vi uma galera falando de jogar com isso no Scales, porque daí você tem como ficar sacrificando algumas coisas pra buscar. Toda hora que a gente fala sobre sacrifício, o Scales levanta a orelha. Tá? Por quê? Por que o Scales se interessa tanto? E eu tô com a lista aberta aqui justamente por causa disso. Pela questão de que, pô, o seu hangarback fica muito melhor. Se você tá com o Ozólito na mesa, às vezes sacrificar coisa significa passar marcador pro Ozólito, depois o Ozólito vai passar pra alguma criatura com mais utilidade. Zabaz, né? Às vezes não tem como ela morrer direto, daí sacrificar é sempre interessante. Então seria meio que nessa linha, né? Principalmente, tipo, sacrificar Zabaz e pegar os drop 2, que são... o Ravager é a grande carta do deck, né? A carta que muda muita coisa. Claro que o Scales é muito importante e tal, mas o Ravager é muito bom porque com ele você consegue ficar passando o marcador. E é o que você quer realmente fazer com esse deck, né? Porque toda hora que você está passando o marcador, o seu Scales está adicionando o marcador e tal ali no meio. E você consegue dar aqueles letais famosos do deck, né? Que é aquele letal que vem de lugar nenhum. Normalmente tem muito a ver com o Ravager. Então, sacrificar coisas tem essa graça. Eu não gosto dessa carta porque eu acho ela muito lenta. Você faz ela, daí você entra em combate, blá 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 blá. Final do turno, ela vai fazer alguma coisa. Então eu acho ela muito lenta. Fora que a gente tem coisas que custam 0. Então o número de opções fica um pouco menor. Elandani, Corvectal, 3 mana 3/3. Você olha o card do topo do seu deck qualquer hora. E você pode conjurar criaturas do topo. Essa parte aqui já é legal. Tá? Porque você poder ficar jogando bicho do topo já é bacana, tá? Você tá grindando com seu oponente e ele tem uma habilidade ativada. A habilidade ativada significa que o caldeirão já gosta desse cara. E aí você paga um vira e vira 2 criaturas desviradas que você controla. Você revela a carta da sua mão ou do topo do deck. Se você revelar uma criatura dessa maneira, você coloca em campo e você faz essa habilidade uma vez por turno. É o famoso For the Grind Matchups, né? O Scales, hoje em dia, ele não tem exatamente isso no sideboard dele, né? Ele não é exatamente um deck que tem cartas pensando em grindar o oponente. Isso por quê? Porque o Scales, ele já é um deck que naturalmente grinda o oponente dele. Então, não é para ser exatamente um problema esse tipo de match. Que nem o Scan. O que complica do Scan? É o Doubt que desliga o nosso Avenger, né, que não deixa as coisas pro cemitério, o caldeirão também fica pior, etc, etc. Então, quando você está jogando essa match, normalmente você quer matar coisa. Mas de resto, matches grind são boas pro Scales. Então não é para ele ter exatamente um problema com isso. Ele tem problema contra combo, ele tem problema contra um deck que seja muito rápido, tem problema contra o Amulet Titan e tal. Mas grindar não é exatamente problema. Eu acho essa carta boa, eu acho essa carta muito boa. Não é difícil a gente ter muitas criaturas e tal. De novo, com caldeirão, assim, pô, fica muito bom esse tipo de carta. Né? Tem uma trick para você analisar a carta pro Scales, que é assim, se é bom no Yawgmoth, costuma ser bom no Scales. Tá? Os decks são muito próximos no jeito de jogar, só que Yawgmoth ele é mais rápido e ter a cor extra ajuda também em algumas metas. Mas, tipo, eu acho esse cara bem jogável. Mas eu não vejo necessidade dele. Claro que ele pode entrar, então, por exemplo, no slot do anel e outras coisas do tipo, mas eu não vejo necessidade, mas eu acho a carta boa, sim. Flower of Cultivation, né, que você pode sacrificar um bicho verde. E aí eu vi uma galera falando daí de colocar mais criaturas verdes para dentro do deck para conseguir usar essa carta. O problema é assim, tem 2 problemas nesse pensamento. Primeiro, não é um deck que gosta de usar criaturas coloridas necessariamente. Não tem nenhuma criatura que ele quer muito. Segundo, essa mana extra, você tem que fazer muito no começo do jogo para você dar utilidade para essa mana extra. Porque o Scales ele é um deck que, assim, lá pelas 3 manas ele já tem tudo que ele quer. Tipo, a gente tem o Hangarback, que é uma carta mana hungry, né? Então todo turno você quer ficar mexendo, e tem a balista. Mas o resto do deck não precisa. Então você não dá muita utilidade. É um caso clássico de, pô, sacrifica deve ser bom. Mas não.
tem a questão de que tu tem que ficar verde e tal, etc. Tem que ter algum número de criaturas verdes. Mas mesmo a mana extra eu não acho tão impressionante. Eu separei também cartas, assim, não só cartas que eu gosto, mas cartas que eu vi pessoas falando que eu discordo e tal, porque eu acho importante de abordar por que eu não concordo com uma carta. Branch Evolution, 3 manas, um encantamento. Se um mais marcadores seriam colocado uma criatura, você dobra aquilo e tal. Tá, por que isso aqui não é bom no Scales? Porque é pesado. Tá? Que nem eu falei, o problema do Scales é velocidade. Então a gente quer sempre ser rápido. Hoje em dia, tem opções de Scales que custam 2 manas. E a gente já não usa, porque são lentos. Para usar, teria que ser outro Scale de 1 mana. Um de 3 manas, por mais que dobre marcador, isso e aquilo, é muito lento. Então, assim, os meus filtros para testar uma carta no Scale são ou ela custa muito menos do que algo que eu já faço, ou seja, eu fiquei mais rápido, ou ela faz algo novo muito rápido, que é o que aconteceu com o Caldeirão, ou ela faz algo novo e esse algo novo é muito relevante. E foi, tipo, Picker Poison, Boot, etc. Uma carta que faz algo que eu já faço por 3 manas, sendo que eu posso fazer por uma, no pior caso por 2, não é exatamente diferente. Silver Keeper é um mana /1, sacrifica um terreno e uma criatura ganha manto. Essa carta é legal porque quando você quer jogar um modo combo. Então eu penso ela mais de side, apesar de que num jogo longo ela pode servir, né, numa match grind e tal. Você quer se proteger um pouquinho só. Mas eu gosto muito dela quando a gente tem que jogar um modo meio que combo, que é um modo muito agressivo do deck. Principalmente quando a gente tá enfrentando outros combos, você tem que ser muito rápido. Então você pode, tipo, colocar peças pra ficar atrasando o jogo do oponente, né? Taxando coisas e o Cálice do Vácuo, eu acho que é uma das melhores disso. Dumping Sphere também. A gente tem Age. Bem? Então são essas cartas que meio que ficam taxando. E aí você faz isso daqui para quando o oponente quiser interagir, você poder ser muito rápido contra ele. Normalmente a nossa carta que brilha muito nesse jeito de jogar é o Autômato. O Autômato você faz ele cedo e depois assim, ó, você começa a cuspir artefato na mesa para ele ficar grande e ele ser o nosso clock, porque ele é difícil de interagir, né, com o Ard 2, com uma boot, pô, fica 3. É muito difícil de interagir com ele. Ele normalmente é quem faz isso, né? Daí com o Silver Safekeeper a gente faz isso. Só que meio que todas as nossas criaturas ganham esse potencial, né? Vários bichos ficam gigantescos no Scales. Então é bacana. Eu não acho de todo ruim, não. Eu consigo ver um mundo em que eu posso trazer isso pós-side, né? A gente tem já um slot de proteção que ele protege muita coisa, né? Que é o Tamil Safekeeping. Tem que ver o quanto que a gente vai sofrer sacrificando esse encantamento, né? Porque normalmente essa carta é um reprint, né? E a galera gosta de usar no Legacy em combo, né? No Dark Depths. Então, você reanima, Dark Depths, bateu, o oponente vai tentar interagir, você pode sacrificar quanto você quiser de terreno que você está batendo letal. Você não está necessariamente grindando o seu oponente. Mas é uma opção. Concordo que é uma opção. Tipo, se o jogo for longo, não tiver problema você ficar perdendo terreno, pode ser legal. Às vezes uma salvada de Ravengers já é o suficiente. Eu penso muito nisso, assim. Às vezes, tipo, salvar 1, 2 cartas já é o suficiente pra você continuar na partida. Tipo, é realmente uma adição que vale. Capa Cannoneer é mais pra daí pensar, né, em usar uma outra cor. Que nem eu falei, o slot da segunda cor fica meio que aberto no skate. Então, eu já vi gente usando azul outras vezes. O Capa Cannoneer ele tem improvisar, né? Você pode ficar virando artefato para fazer ele mais barato. Daí fica azul. Tem o Ard 4. E quando ele ou outro artefato entra em campo sob seu controle, você coloca o marcador no Cannoneer e ele não pode ser bloqueado. Cannoneer é uma carta que joga... não, ela jogava bastante no Legacy, né? O outro reprint. E o Cannoneer era assim, tipo, no 8cast... Você fazia o Cannoneer porque o deck gerava vantagem e tal, etc. E faltava
alguém para fechar o jogo. E o Cannoneer faz isso muito bem, né? Você faz ele cedo, ele fecha o jogo com muita facilidade. Então ele seria meio que na ideia da gente ter um outro autômato. Não é tão difícil splashar mais uma cor no Scales. E aí a gente pode ter. É como se a gente ganhasse mais cópias de autômato e finalizar mais rápido o jogo. Talvez seja interessante. Eu realmente não sei. Não tem dificuldade, tipo, por exemplo, aqui no onde está as fontes RG, a gente coloca o G, tá ligado? Nesse sentido a abordagem é bem parecida. Então, tipo, tira esse Stomping Ground. Você vê que assim, já não usa muito, tá ligado? A segunda cor de qualquer jeito. É um deck que roda tranquilamente nesse sentido. Ainda é um deck que tem tambor. O Cannoneer não tem que ser rushado, então você ganha mais um tempo. Então talvez vale o teste, né? E ganhar azul pode ajudar a gente contra combos, né? Porque daí a gente ganha um counter, não tem dependendo de artefato, taxando o oponente, né? E aquela coisa, o problema de fazer artefato que taxa é que o oponente está trazendo substituição de artefato, naturalmente. Então você está meio que indo de encontro ao plano principal do seu oponente. A gente tem a volta dos modais, né? Eu gosto muito desse tipo de terreno. A gente tem aqui Disciple of Frenzy. E quando entra em campo você pode sacrificar outra criatura. Lembrando, né? Os Scales tem tesão violento, sacrifica criatura. E quando você fizer, você ganha X de vida, compra X cartas, onde X é o poder. Muito fácil você sacrificar alguma coisa de 3, 4 de poder para ganhar 4 de vida, comprar e tal. E vira um terreno. A parte de ser um modal é a que mais me agrada, né? Tipo, a gente não é igual ao Amulet Titan, que pode usar isso aqui pra, tipo, dou pacto, pego isso, faço como terreno, bounce land, sobe de novo, eu faço como criatura, etc, etc, etc. Mas a gente gosta também, tipo, dá pra usar algum terreno a menos e usar isso tal. O efeito sacrifício é legal, então é muito assim, no early game a gente faz com terreno, né, que tem que pagar 3 de vida pra entrar de pé. E no late game você faz para comprar carta e tal. Às vezes eu sinto falta de draw no Scales, então eu acho que vale testar um off e ver qual é que é, né? Faz tempo assim que eu testo coisas que dão um late game um pouco melhor pro deck. Às vezes a gente entra em batalha de top draw e tal. E. Não, esses 3 verdes aqui que é meio chato. Eu gosto. Aqui uma outra, também, nessa aqui entra virado de qualquer jeito, mas coloca o marcador e ganha indestrutível. Eu adorei isso daqui como combate trick. Não é sempre que isso vai ser melhor que também o safekeeping, tá? Porque também o safekeeping protege permanente, e isso daqui é pra criatura. Mas dar um marcadorzinho é apetitoso. Porra, dá mais Vel também podia entrar nessa e tal, e, né, Vel não joga por causa do safekeeping. Virar um terreno é bom. Então, tipo, a gente poder diminuir. Fora que, assim, em algumas matches, essa lista não tá usando. Mas tem lista que usa Force of Vigor, tá ligado? Pelo menos uma Force of Vigor. E aí a gente ganha um pitch a mais também. O slot do Keeping ganha uma novidade razoável. No Elemental Blast, né, para mágica multicolorida. Você metas bem específicas, que isso vai ficar bom, e sinceramente, no momento, o Zul é o lugar onde eu penso bastante nessa carta, ainda que Pick or Poison seja muito bom também. No Zul é muito tipo. Principalmente com Leyline na mesa, né? Isso daqui basicamente acerta qualquer coisa, e aí é bem legal punir eles por ter feito Leyline. E aí a gente não sofre tanto com o Dismember. Às vezes você faz o Dismember e é meio doído. Eu acho que vale sim. E mesmo se não jogar imediatamente, é uma opção sempre. Tá? Então, pô, tal match contra multicolorido tá chata? Bora. Dá pra colocar isso aqui. Eu gosto muito da opção da carta. A gente não precisa usar imediatamente a carta. Mas com a opção é muito boa. De novo, o principal alvo no momento é o Zul. Mas aí, eu gosto bastante. Realmente gostei. A gente não tem nenhum problema. Bem de boa. Disruptor Flute, 2 manas, flash. Entra em campo, você escolhe uma carta. Mágicas com aquele nome custam 3 a mais para fazer. E o oponente não pode fazer a habilidade ativada. Isso daqui entra de novo naquela ideia dos artefatos para taxar o oponente. A parte
do Flash, né? Eu lembro quando saiu uma galera falou, pô, mas por que Flash? Eu não vou evitar que o oponente conjure a mágica. O oponente joga a mágica na pilha, não tem como eu taxar mais. É mais pra punir o que vai ter habilidade ativada, principalmente Planeswalker, né? Vamos mandar real. O oponente bota um Teferi na pilha, se faz isso, nomeia Teferi, manda um joia pro oponente, assim, é bem legal. O oponente faz short pra 4 no Yaug, você faz isso daqui. Ainda é muito bom jogar com agulha no Scales, por causa de Saga de Urza. Mas eu gosto dessa carta da questão de ficar taxando do oponente jogar coisa. Então, contra o Living End, né, tem como atrasar o jogo deles. Inclusive, às vezes, dependendo de como tá o game, pô, você vai em cima da Force e tal. Então, eu gosto dessas opções de artefatos que taxam. Porque é o que a gente normalmente usa para ganhar de combo. Né, para ganhar de qualquer coisa que não interage. Porque o que a gente quer? A gente quer que o oponente troque recurso, a gente quer que o oponente faça a mesa, de preferência no nosso ritmo e tal, pra gente ganhar. Porque senão o oponente não interage, ou o oponente é muito rápido, é complicado, tá ligado? Então isso aqui ajuda bastante contra combo, né? Pô, nomear um titã, uma peça pra dar uma vida. O terreno azul que vai no Amulet Titan também, né? Que você descarta pra buscar coisa e você faz custar mais, vai. Tudo isso daí, né? Sempre que você puder pegar uma habilidade ativada, no caso, né, a habilidade ativada não vai custar mais. Taxa de atividade, mas pra conjurar, legal, tipo, pra combo é bem legal. Falando, né, em questão de combo, Vexing Bubble, uma mana, ou seja, Saga de Urza. Toda vez que um jogador conjura uma mágica, se ele não pagou mana, você anula. Paga um, ele fica, ele dá um draw. Então, contra. No momento, né, o Rhinos, né, teria sido um ótimo deck pra travar nisso, mas o Living End é um deck pra gente atrapalhar bastante, dependendo do tipo de deck, de Force ou de Solitude também é bom, porque daí a pessoa não consegue dar pitch. Lembrando, né, se tem, sei lá por quê, tem uma talha na mesa, alguma coisa assim, tentando pagar mana, nosso artefato não funciona. Mas é a mesma ideia da flauta lá, né? Então, tipo, o oponente tá jogando muito unfair contra a gente e tal. Dá uma atrapalhada boa, porque é o que a gente tem, né? Colocar artefatos, atrasar o jogo do oponente e sair batendo rápido. Eu gostei muito dessa carta. Provavelmente vai pro side, com certeza. Shifting Woodland, né, que entra de peste de uma floresta. Não tem exatamente um problema se entrar virado. E aí paga 4, vira e se torna uma cópia de uma permanente no seu cemitério até o final do turno. E a gente só pode fazer no delírio, né? Se tiver 4 tipos diferentes. O delírio não é difícil no Scales, né? Um deck tem artefato, tem criatura. Não é exatamente impossível, né? Fora que tem saga e tal. E aí a gente consegue, pô, ter um Scale num turno-chave. O fato é que é 4 manas, é isso que me desanima, assim. Que nem eu falei, o Scales não é um deck que enche de mana e tal. Mas, pô, você pega um caldeirão aqui de bobeira. Pega um Scale, pega um Ravenger, qualquer coisa, né? Que num turno é o suficiente. Eu não acho que Scales é exatamente o deck para essa carta. Dá pra usar tipo no Yaug, dá pra usar em alguns combos com cemitério e tal. Mas, cara, essa carta é muito forte. Muito forte mesmo. Eu acho que eu testaria mais por causa disso. Mais porque a carta é ridiculamente boa. Pra mim é uma das melhores cartas da edição. E a gente usa mana verde. Então, por que não? Aqui uma das cartas que eu com certeza vou querer usar no Scales. Tá? Isso aqui é com certeza. Aqui é Phyrexian Tower. Né, que adiciona uma mana incolor, ou você vira, sacrifica uma criatura, adiciona 2 pretas. De novo, sacrifica a criatura, né, a palavra que o Scales ama, e adiciona 2 pretas. Por que essa carta é tão boa pro Scales, mesmo se você não usar mana preta? Mesmo se você não tiver uma mágica usando preto e tal, etc. Que tudo bem, pode começar a usar também. 2 manas, se a gente for notar aqui no Scales, é uma curva importantíssima pro deck. Você tem Ravenger, você tem Autômato, você tem Soul Cauldron, é quando a gente começa a fazer balista, começa a fazer Hunkerback. Então, assim,
quando você dá esse pulo, você realmente consegue dobrar a jogada com muita facilidade, sabe? 3 manas é quando você dobra a jogada no Scales. 4 manas você tá dobrando com duas coisas muito boas e tal. Então, assim, é muito bom. É muito, muito bom. E no pior dos mundos, ela tá adicionando uma mana incolor de bobeira também. Então, ela não deixa de fazer a sua curva normal, né? Tudo bem que você não vai fazer um scale ali no turno 1 por causa dessa carta. Mas o jogo desenvolve muito bem. Outro ponto também, 2 manas é quando o custo, né, importante para a saga de Urza ficar sendo ativada para fazer token. Então, assim, você ganha uma maneira de sacrificar coisas. Lembrando, né, a gente sempre prefere sacrificar do que tomar um exílio. Seja por causa do Soul Cauldron, seja por causa de marcador, tal, etc. E o número é o número mágico do Scales. Então, assim, com certeza é a melhor carta da edição pro Scales. Tá? O da 1, 2, 3, 4, eu ainda não sei. Eu vou começar usando 1. Eu não duvido de chegar em 2. Ainda que é um deck com poucos terrenos, então pode ser meio perigoso. Ser um terreno lendário. Mas 1 com certeza eu vou usar no Scale. E esse pulo que a gente dá é muito bom. Então, como eu falei, às vezes é algo que a gente já faz, mas precisa fazer mais rápido. Essa carta é exatamente isso. Então, fazer mana, Zabaz. Aí eu faço a minha segunda mana, por exemplo, é a Tower, aí eu faço que seja um Might da vida, tá ligado? Eu sacrifico a Zabaz, faço Cauldron, 2 manas, então fiz Cauldron, já exilo, passo o marcador, bateu 3, é um jeito de jogar, ou a gente faz o pulo do 3 pro 4, né, que já é um pulo mais interessante, então mana bicho, mana outro bicho, aí a gente faz o terceiro terreno, que é a Pyrex Centaur, estoura, agora tem 4, dobra a jogada aqui fazendo um autômato, um segundo artefato, um Ravenger e um caldeirão. Então, assim, é um pulo muito importante. A gente ganha uma carta que fica aberta. Tem que lembrar, né? Eu não lembro se nessa lista tem, mas o Scales já usou terrenos com utilidade para ele sacrificar bicho. Só para sacrificar, só para passar marcador, só para ficar mais fácil essa parte. Então, é muito, muito boa essa carta mesmo. Assim, se for para falar, uma carta vai entrar com certeza no Scales. Pyrex Centaur. E a mana preta. Aí a gente vê. Mas pra mim tranquilamente essa carta vira, adiciona uma incolor, vira, sacrifica um bicho, adiciona 2 incolores. Pra mim é muito aceitável. Eu gostei muito, muito de Pyrex Centaur. Aqui de bobeira ainda a gente pode fazer um Dismember, não doer tanto. Mas com certeza a melhor carta pro Scales, né? O Yalg também. E o que vai lá também. E para fechar, Nesting Grounds, uma mana, vira, adiciona uma mana, paga 1, vira, move um marcador, né? Mover um marcador tem várias interaçõezinhas legais, né? Quando a gente tá com scales na mesa, isso significa aumentar. Dá para alimentar uma balista, dá para só confirmar uma coisa. Qualquer marcador. Você pode ficar tirando o marcador do anel. Apesar de que nem eu falei, não é exatamente algo que incomoda os Scales. Ficar tirando o marcador da saga para não estourar, mas normalmente a gente quer estourar a saga. Mas vai, né? Num late game pode ficar mais interessante. Mas ficar passando o marcador de um lado para outro é legal. Esse daqui eu acho que vale o teste 1 também, né? Entra na ideia de utilidade do deck. Mas é isso. Tá? Talvez Pyrex Centaur ajude o Scales, né? Querendo ou não. No ambiente o deck não tá muito bom, porque a match contra a Amulet Titan é muito difícil, a match contra a Yawgmoth é difícil. Mas talvez ganhar mais velocidade seja o suficiente para ganhar essas metas. A match contra amuleto é complicado mesmo. Normalmente quando eu ganho essa match é porque tipo, eu encaixo boas emoções, não deixo o amuleto na mesa, aí mato uma dríade e saio atacando. Mas podemos ver se o Pyrex Centaur ajuda nessa velocidade. Não é um deck exatamente tier 1. Peço que eu gosto muito dele, tenho um carinho muito grande. E é isso. Tá? Esse foi o último vídeo sobre Modern Horizons. Assim que ficar válido no mall pro meu sistema de aluguel, né? Ficar válido no dia 11,
Mas eu só devo ter acesso lá pelo dia 17, dia 18, pra jogar Modern, né? Pra Pauper, eu acho que eu antes. Mas aí também dá pra fazer mais uns conteúdos e tal. Beleza? É isso. E muito obrigado por quem assistiu até aqui e até mais.